E aí, pessoal, beleza? Então, encerrada a matéria de eletrostática, começamos agora com a matéria de corrente elétrica, né? Que vai ser a nossa segunda parte da física 3. A física 3 é dividida em algumas partes, né? Na verdade, a eletrostática é a primeira, essa segunda que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Vai ter uma terceira parte, que é a parte de magnetismo, e tem uma quarta parte que seria a física moderna, né? Aí, dependendo do curso que você vai fazer, vão ter algumas coisas ou outras, né? A física moderna, ela não é a mesma para todos os concursos, né? Para o Enem é uma coisa, para os concursos militares é outra, e por aí vai, né? Então, a gente está entrando na segunda parte da Física 3, e é uma das partes assim, mais cobradas e que existe muita dúvida nessa parte, né? Então vamos lá. Começando a aula de hoje, nós vamos falar sobre corrente elétrica, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica. A corrente elétrica. Então, você imagina um fio, né, que a gente falou sobre os condutores, né? Se você imaginar um fio condutor aqui, esse fio, os elétrons dele estão se movimentando de forma desordenada. Quando você liga esse condutor aqui a dois polos, um positivo e outro negativo, de um determinado carinha aqui, que a gente vai falar sobre ele depois, o que vai acontecer? Você vai fazer com que os elétrons aqui, que estavam se movimentando de forma desordenada, se movimentem de forma ordenada. Aqui é positivo, aqui é negativo. O campo elétrico ele é sempre indo do positivo para o negativo. Só que como a gente está falando de elétrons, que são cargas elétricas negativas, a força elétrica vai ser no sentido contrário ao campo elétrico. Então você geraria o movimento dos elétrons do sentido do negativo para o positivo, né? Porque aqui você gerou uma diferença de potencial e aí com essa diferença de potencial gera um campo elétrico, esse campo elétrico gera uma força elétrica. E aí nesse caso os elétrons vão praticamente todos ir com uma velocidade da direita ali para a esquerda, do negativo para o positivo. E esse ordenamento, essa movimentação dos elétrons é a corrente elétrica. E aí nós estamos agora entrando na corrente elétrica, a primeira parte foi a eletrostática, porque as cargas estavam em repouso, a gente não estava vendo elas em movimento, agora vai ser eletrodinâmica. Toda essa parte que a gente vai estudar agora é a parte de eletrodinâmica, onde as cargas vão estar em movimento. Beleza? Então, quando você gera um movimento ordenado dos seus elétrons, você vai gerar aí, então, uma corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que isso, tá? Mas vamos lá. A intensidade da corrente elétrica, gente, a gente vai definir corrente elétrica, a unidade ampere, que é a unidade de corrente elétrica, da onde que ela veio? Lá em magnetismo, lá na frente, como eu falei, no nosso terceiro módulo, nosso terceiro parte da Física 3. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, olha, a intensidade de carga, que a gente já estudou, que é Coulomb, é definida a partir de ampere. O que é um Coulomb? Porque a gente vai entender que a corrente elétrica ela é a carga dividida pelo tempo. É a variação de carga por um determinado tempo. Eu não coloquei aqui o delta, não, mas é isso. Então, a carga ela é a corrente vezes o tempo. Então, uma carga de 1 Coulomb é a carga de uma corrente de 1 ampere vezes um tempo de 1 segundo. Isso que é um Coulomb. Então, na verdade, 1 ampere é Coulomb por segundo também. Então,
essa que é a história toda. Então, a definição de coulomb veio justamente disso, da unidade de ampere. Então, um coulomb é a carga de 1 ampere, de uma corrente de 1 ampere durante 1 segundo. Isso que é um coulomb. Veio daqui a definição de coulomb. A definição de onde que veio o ampere, a gente vai ver mais para frente, lá em magnetismo, beleza? Mas entenda isso, um coulomb é a carga de 1 ampere em 1 segundo, porque a gente vai, inclusive, trabalhar com essa fórmula aqui. O sentido da corrente, gente, lá no começo eu mostrei para vocês que se aqui estava o polo positivo e aqui estava o polo negativo, o elétron ele ia do negativo para o positivo. Mas o sentido da corrente ele é sempre o sentido do positivo para o negativo. Seria o sentido, se imagina que aqui tivesse aqui a carga negativa, aqui a carga positiva, o campo elétrico estaria para cá, uma carga positiva sofreria uma força para cá, né? Na mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico que foi gerado por esse polo positivo e esse negativo. Então, uma carga positiva andaria nessa direção e nesse sentido aqui. Então, o sentido da corrente seria o sentido de uma carga positiva nesse cara aí. Tá? A gente sabe que o que acontece real é o elétron se deslocando, que é a carga negativa, que vai ser o contrário aqui, mas a gente convencionou a corrente do positivo para o negativo, aí tem uma série de motivos, isso aí, uma série de formulações que foram geradas assim, lá em magnetismo a gente vai inclusive usar várias coisinhas com a corrente, a regra da mão direita e por aí vai, e tudo tem que ser dessa forma. Então, o elétron, ele está vindo daqui para cá, mas o sentido que a gente chama de sentido convencional da corrente, que a gente aqui vai chamar só o sentido da corrente, falou o sentido da corrente, é esse sentido aqui. Se a gente quiser falar o sentido do elétron, a gente vai especificar, olha, qual que é o sentido de movimentação do elétron. Mas falou o sentido da corrente, é esse sentido convencional, que é o sentido teórico da carga positiva se movimentando. Beleza? Então vamos lá. Circuito elétrico. O que é o circuito elétrico? O circuito elétrico nada mais é quando você tiver... Então, quando você estabelece um gerador, por exemplo, você põe uma pilha ou uma bateria, vou pegar a bateria de um automóvel, e você conecta aqui o polo positivo e o polo negativo, e você liga alguma coisa nesses dois aqui, sei lá, isso aqui é uma bateria, e você liga aqui um som nessa bateria. Então, você estabelece aqui uma corrente elétrica. Toda vez que você estabelecer uma corrente elétrica que fica circulando aqui, ó, isso aqui vai ser um circuito. Nós vamos falar melhor de circuito elétrico no próximo capítulo, capítulo de resistores, mas por enquanto se atenha a isso. Circuito elétrico é quando você liga, nesse caso aqui a gente tem um gerador, né, uma bateria, e aí ele vai gerar dessa forma. Olha, é interessante que você saiba que a corrente ela tem dois tipos. A corrente ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. Nós vamos começar o nosso estudo com a corrente contínua. Depois, talvez, se você tiver isso no seu cronograma, nós vamos verificar para o seu caso específico, né, para o seu curso específico, se tem corrente alternada, mas na grande maioria dos cursos não tem corrente alternada, nós não vamos ver. Que é o que acontece na vida real. Nas casas, a corrente é alternada. Na tomada da sua casa, a corrente é alternada. Por exemplo, a bateria e uma pilha são corrente contínua. Na casa sua, a tomada ela é em corrente alternada. O que é corrente alternada? Ela fica oscilando ali o valor da corrente, tá? Então, ele não é um valor constante. Mas nós vamos, no início do nosso curso agora, toda essa parte aqui que a gente vai ver de eletrodinâmica vai ser com corrente contínua, beleza? E aí quem gera corrente contínua são os geradores, as pilhas, as baterias e por aí vai. Beleza? Esses geradores aqui, pilhas e baterias. Então, beleza, circuito elétrico, toda vez que você gerar movimentação de cargas, você tem um circuito elétrico. Beleza. Vamos lá. Exemplo, um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabendo que a carga que atravessa é de 32 coulomb, em 4 segundos. A constante, ou seja,
a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, o módulo aqui, né? A carga elétrica elementar. Determine a intensidade da corrente elétrica. Gente, corrente elétrica é a variação da carga que passa por variação do tempo. Nesse caso aqui, a carga que passou foi uma carga de 32 coulomb num tempo de 4 segundos. Então, a corrente vai ser de 8 coulombs por segundo, que é, na verdade, a mesma coisa que 8 amperes. Tá? Então, a corrente elétrica aqui foi de 8 amperes. Letra B. O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no intervalo de tempo, ou seja, que atravessou aqui e que gerou esses 32 coulombs de carga. A gente sabe que carga é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Como foi uma carga de 32 coulomb, o número de elétrons é N vezes a carga de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N vai ser o 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou resolver aqui no final, aqui embaixo. 32 dividido por 1,6, vamos fazer aqui 32 dividido por 1,6, vai dar 20, né, gente? 32 dividido por 1,6 dá 20. 32 dividido por 1,6 dá 20, só para confirmar, sobre 10 a menos 6, então 10 a menos 19. Reparem que eu já fiz essa conta aqui, 32 por 1,6 e mantive 10 a menos 19. Então, o número de elétrons vai ser o 20. O 10 a menos 19, ele joga aqui para cima, ó, ele fica 10 a 19. E aí, para finalizar, a gente pode dar uma arrumada, né? O 20 é 2 vezes 10, que vezes o 10 a 19. O N, que é o número de elétrons, é 2. 10 elevado a 1 vezes 10 a 19 dá 10 elevado a 20 elétrons. Né? O número de elétrons é 2 vezes 10 a 20 elétrons. Essa é a letra B. Beleza? Então, aqui a gente usou as duas formulazinhas que a gente sabia. Corrente é a carga dividido pelo tempo e carga é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Beleza? É possível medir a passagem de 5 vezes 10 a 2 elétrons por segundo, ou seja, a cada 1 segundo, através de uma seção de condutor com um certo aparelho sensível. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule a intensidade da corrente correspondente ao movimento. A gente sabe que corrente é a carga dividida pelo tempo. O tempo a gente sabe que é 1 segundo. Passou essa quantidade de elétrons. Então, a quantidade de elétrons, a carga é a quantidade de elétrons, o N, vezes a carga de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga vai ser a quantidade de elétrons, que é 5 vezes 10 a 2, vezes a carga de cada elétron, a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga ficou 5 vezes 1,6, que dá 8. 10 a 2, 10 a menos 19, dá 10 a menos 17 unidade coulomb. Então, a corrente vai ser 8 vezes 10 a menos 17, dividido por 1. A corrente foi 8 vezes 10 a menos 17, unidade corrente, ampere. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Bom, então, fechou. Vamos lá. Essa aqui seria a nossa resposta para essa questão. Efeitos da corrente elétrica. Nós temos 4 efeitos da corrente elétrica. O primeiro é o efeito fisiológico, que é a corrente elétrica passando no organismo dos seres vivos. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares. Quando isso ocorre, dizemos que houve um choque elétrico. Bom, na verdade, isso aqui é importante que, dependendo da corrente elétrica que passa, pode ser só um espasmozinho muscular ou pode ser levar à morte, né? A gente sabe de tantos e tantos casos de pessoas que morreram por choques elétricos. Então, depois nós vamos até fazer uma questão que vai mostrar os limites ali entre o que pode acontecer dependendo da corrente elétrica. Mas esse aqui é o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é o nosso famoso choque elétrico, quando algum ser vivo passa uma corrente elétrica por ele. Beleza?
O efeito térmico. Bom, esse efeito térmico aqui, nós vamos trabalhar muito com ele, também conhecido como efeito Joule, no começo do próximo capítulo, né? Que é o efeito térmico? Os elétrons, na movimentação deles, eles vão se chocando contra o material por onde eles estão passando, pelo condutor. E isso vai gerando o aquecimento daquele cara. E a gente sabe por que vai gerando aquecimento, porque quanto mais ele vai batendo, ele vai causando maior vibração, e a gente sabe que quanto maior a vibração das partículas, maior é a temperatura. Então, beleza. Então, ele vai causar o aumento da temperatura dos corpos, tá? Nessas condições, observe externamente o aquecimento do condutor. Esse efeito é aproveitado com frequência nos aquecedores, como chuveiro. Na foto, eu não trouxe a foto para vocês, mas vocês conseguem lembrar aí de um chuveiro. O revestimento da parte inferior foi retirado. Depois eu vou trazer para vocês a foto de uma resistência de um chuveiro para vocês verem direitinho o que a gente chama de resistência, mas isso eu vou trazer para vocês na aula sobre efeito térmico e efeito Joule, tá bom? Efeito químico corresponde a determinadas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais. Isso aqui é só a título de curiosidade, que é um dos efeitos da corrente elétrica, tá? Lembrar que determinadas reações químicas ocorrem quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas. Não precisa saber mais nada sobre isso para quem tem um curso apenas de física. Quem vai fazer um curso que tenha física e química, é lógico que precisa saber um pouquinho mais. O efeito magnético, esse efeito aqui, nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Então, efeito térmico e efeito magnético, nós vamos estudar o efeito térmico agora, logo no próximo capítulo, quando a gente falar de resistores. O efeito fisiológico é só saber que ele existe, e o efeito químico é só saber que ele existe, né? Essa definição. Agora, o efeito térmico e o efeito magnético nós vamos estudar. O efeito térmico no próximo capítulo de resistores, nós vamos ver sobre ele, e o efeito magnético nós vamos estudar quando a gente falar de magnetismo. Mas, resumindo o efeito magnético, a corrente elétrica, ela gera a mesma, como eu posso dizer, o mesmo efeito no entorno. Por exemplo, um fio passando uma corrente elétrica gera o mesmo efeito que um ímã em torno dele, tá? Então, um ímã, uma corrente elétrica passando aqui, gera o mesmo efeito que um ímã. Não exatamente igual, mas gera um efeito parecido, um efeito que tem algo que vai gerar as mesmas consequências de um ímã, tá? Isso aqui eu vou falar bem melhor com vocês lá em lá em magnetismo, porque eu estou tentando aqui explicar uma coisa que eu teria que explicar várias outras para você entender antes. Eu teria que explicar o campo magnético e por aí vai. Mas desde já, lembre-se, a corrente elétrica ela pode gerar o mesmo efeito que um ímã, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso bem melhor lá em magnetismo. Energia e potência da corrente elétrica. Então, a gente sabe que a corrente elétrica, ela está no nosso dia a dia, né? Essa luz aqui que está ligada, esse computador que está ligado, o seu celular que está ligado, esse microfone, tudo que a gente tem aqui de eletrônico depende de uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica gera uma energia elétrica, né? Uma energia. Ela vem de uma energia, né? Então, a energia vai ser ligada também a uma tal de potência. Potência é energia por tempo. Então, potência é o quanto você gasta de energia por tempo. Por exemplo, eu costumo contar essa história sobre potência. Quando eu era mais novo, minha mãe foi comprar um som e aí ela ficou sabendo, falaram para ela, o som bom é um som de alta potência, né? Então, o som bom era um som de alta potência, né? Então, para ela, o som bom, né, de qualidade boa, era um de alta potência. Ela achou que um som de alta potência seria um som
que teria uma qualidade boa, que seria duradouro, que teria um software bom, né? E, na verdade, o som de alta potência é um som que consegue ter um volume muito alto, né? Então, imagina um som de alta potência, né? Eu, na época, com uns 14, 15 anos, começando a ouvir Guns N' Roses, então vocês imaginam a consequência disso, né? Então, a potência é quanto de energia você gasta por tempo. Então, se eu tenho uma potência alta, eu vou gastar muita energia. Se eu tenho uma potência baixa, eu vou gastar pouca energia. Por exemplo, o seu chuveiro. O seu chuveiro, os chuveiros normais têm a posição 0, né? Você não tem passando corrente nenhuma, ele está frio. Tem a posição 1, 2, alguns tem 3 posições depois, né? Tem o 0 e mais 3. Então, conforme você vai aumentando ali as posições do chuveiro, você vai aumentando a potência. Então, o chuveiro ele vai esquentando mais. Só que ele esquenta mais, mas tem uma consequência disso. Gasta mais energia, a conta de luz fica mais cara. Então, você tem uma consequência disso. Você paga o preço, mas você tem ali um chuveiro esquentando mais. Um liquidificador, você vai no mercado comprar um liquidificador. Se você vai comprar um liquidificador, quanto maior a potência dele, mais forte ele é. Ele vai conseguir triturar coisas mais duras, né? Você paga o preço, você vai pagar uma conta de energia mais cara, mas você tem ali a sua potência. Então, a potência é o quanto você gasta de energia por tempo. E aí a gente vai saber que a potência ela é dada pela diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Então, por exemplo, se você liga um aparelho numa tensão de 120 volts e ele tiver uma corrente de 2 amperes, então vai ser 120 vezes 2, você vai ter uma potência de 240 watts. A unidade de potência é watts, a unidade de energia vai sair em joule, aqui falando tudo do sistema internacional, e a de tempo em segundos. E a tensão, você já sabe que é em volts, né? E a corrente em ampere. Essas são as unidades que a gente vai trabalhar. Mas nós vamos trabalhar com outras unidades também de potência, energia e tempo. Nós vamos trabalhar com a potência em quilowatts, que aí de quilowatts para watts, de watts para quilowatts você divide por 1000, que aí para você acrescentar o quilo você divide por 1000. Se for de quilowatts para watts você multiplica por 1000. E aí a energia e o tempo. Bom, o tempo você vai trabalhar ele em hora também. Vai ter uma hora que você vai trabalhar em hora. Então, de segundo para hora, você divide por 3.600, caso precise, e de hora para segundo você multiplica por 3.600. Aí a energia, nós vamos trabalhar com ela em quilowatt-hora, que é a energia que a gente costuma usar nas nossas contas de luz, tá? Aí eu vou falar sobre isso com vocês. Então, essas são as unidades. Eu não vou falar daqui da conversão de energia de joules para quilowatts-hora, porque não tem necessidade agora. Vamos ver os exemplos. Um aparelho elétrico alimentado sob uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, uma tensão, uma voltagem, tudo é chamado disso, tá? Tensão, diferença de potencial, voltagem, DDP, é tudo a mesma coisa, de 120 volts. Consome uma potência de 60 watts. Então, ele me deu a diferença de potencial, que é 120, e me deu a potência, que é 60 watts. Letra A. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passa pelo aparelho. A gente sabe que potência é tensão vezes corrente. A potência é 60, a tensão, o exercício me deu 120, vezes a corrente. Então, a corrente vai ser 60 dividido por 120. A corrente vai dar 0,5 unidade de corrente, ampere, entrei do sistema internacional. Letra B. A energia que ele consome em 8 horas, expressa em quilowatts-hora. A gente sabe que potência é energia por tempo. Se eu quero energia, jogo o tempo multiplicando, vai ser a potência vezes o tempo. Presta atenção. Se você quer a energia em
quilowatts hora, você vai entrar com a potência em quilowatts e o tempo em hora. Esse que é o esquema. Então, se eu quero a energia em quilowatts hora, a potência, que a gente viu que é 60 watts, então essa potência tem que ser dividida por 1000 para virar 0,06 quilowatts, 0,06 quilowatts, vezes um tempo de 8 horas. O tempo tem que estar em horas, já está em hora, então está certinho. Então, a energia aqui, 0,06 vezes 8 dá 0,48. Se eu entrei com a potência em quilowatts e o tempo em hora, vai sair em quilowatts hora, que é a unidade que a gente utiliza na nossa conta de luz. Mais para frente eu vou trazer uma conta de luz aqui e mostrar para vocês. Então, vamos seguindo que nós temos mais alguns minutinhos. Em um chuveiro elétrico, a DDP em seus terminais vale 220 volts e a corrente que o atravessa é de 10 amperes. Qual é a potência do chuveiro? Potência é V vezes I. A potência desse chuveiro, a DDP é de 220 vezes a corrente 10, a potência é de 2.200 watts. Essa é a potência. O que quer dizer uma potência de 2.200 watts? Quer dizer que esse chuveiro ele consome 2.200 joules a cada por segundo. Ou seja, 2.200 joules a cada segundo. Isso quer dizer uma potência de 2.200 watts. É 2.200 joules por segundo, ou seja, 2.200 joules a cada 1 segundo. Beleza? Um aparelho elétrico ligado corretamente lê sua inscrição 480 watts, 120 volts. Sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule o número de elétrons que passarão na seção em 1 segundo. Quer saber o número de elétrons? Eu sei que potência é V vezes I. Aliás, vamos começar pelo que a gente quer saber. Eu quero saber o número de elétrons. A única fórmula que a gente tem de número de elétrons é essa aqui. Então, se eu quero saber o número de elétrons, eu tenho que ter o E, que é isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, já tenho. E tenho que ter a carga que está passando. Mas a gente não tem a carga. Outra fórmula que a gente tem carga é corrente é igual a carga sobre o tempo. Ó, o tempo eu tenho, é 1 segundo. Ele quer saber em 1 segundo. Então, o tempo eu tenho. Mas eu não tenho a corrente. Então, para achar a corrente, a outra fórmula que a gente já aprendeu é V vezes I. Potência é igual a V vezes I. A potência é 480, o V vale 120 e a corrente vale I. Vou descobrir o I, que é igual a 480 dividido por 120. O I vai dar 4 amperes. Eu já tenho o I, consigo achar a carga. Ó, o I é 4, a carga eu não sei e o tempo que ele deu foi 1. Então, a carga ficou sendo igual a 4 coulomb. Se eu tenho a carga 4, o número de elétrons é N, o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o N vai ser o 4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19 passa dividindo. Então, o N vai ser ali, ó, 4 dividido por 1,6, que dá 5, né? 2,5. 2,5 e o 10 a menos 19 sobe, 10 a 19. Então, essa é a nossa resposta. O N igual a 2,5 vezes 10 a 19. Então, eu fui direto na fórmula do que eu queria e aí eu fui vendo o que eu precisava. Bom, se eu preciso da carga, eu tenho essa fórmula que tem carga. Pô, mas para achar essa carga, eu já tenho o tempo aqui, preciso da corrente. Qual a outra fórmula que eu tenho? Potência igual a V vezes I. Achei a corrente, com a corrente achei a carga, com a carga achei o que o exercício pediu. Beleza? Então, vou fazer mais um aqui. Ó. Em um aparelho lê-se 600 watts, 120 volts. Então, essa aqui é a potência, essa aqui é a tensão. Estando o aparelho ligado corretamente, calcule. Letra A. A intensidade da corrente elétrica. A gente sabe que P é igual a V vezes I. Tenta fazer isso aí, dá uma pausa e faz aí. Potência, 600. V vale 120 e a corrente vale I. Então, o I vai ser 600 dividido por 120, a corrente vai ser de 5 amperes. Letra B. A energia elétrica consumida em 5 horas. A gente sabe que energia é igual a potência vezes tempo. Como eu quero
potência, a energia em quilowatt-hora, eu preciso da potência em quilowatt, ou seja, 600. Eu falei, o que eu falei, gente? Eu preciso da potência em quilowatt. Então, a potência está 600 watts, eu vou dividir por 1000, vai dar 0,6 quilowatts. Potência está em quilowatts, vezes o tempo que está em hora já, porque se eu quero em quilowatt-hora, potência tem que estar em quilowatt e o tempo em hora. Então, agora está tudo na unidade certa. 0,6 vezes 5 dá 3 quilowatts-hora. Essa é a resposta da letra B. Beleza? Gente, só para a gente finalizar essa partezinha aqui. Vou deixar esses exemplos para a próxima aula, para a gente finalizar. Gente, um abraço e até a próxima aula, que aí eu vou trazer alguns exercíciozinhos para a gente fechar isso aqui. Vai ser uma aula bem curtinha a próxima aula. Até já!